Bom, agora nós teremos a apresentação de TI Verde, ministrada pela Fernanda Sobral, que é do STI. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu trabalho como analista de TI no STI. Hoje, a pedido até do pessoal da gestão ambiental, eu fui convidada para reapresentar a palestra que eu apresentei na Semana do Servidor Público no ano passado. Basicamente, sobre a TI Verde em uma instituição de ensino superior, tá? Essa foi a base da minha dissertação, que foi apresentada na Universidade 9 de Julho, né? Obviamente, a instituição de ensino superior não poderia ser, senão a nossa instituição, a Unifesp. Bom, é meio chovendo molhado, né? A tecnologia da informação é um dos principais ativos estratégicos das organizações. Por quê? Por causa da demanda contínua de informação. Então, basicamente, tudo é dependente de informação na atualidade, né? O que acontece nesse cenário? A gente tem um aumento da utilização de equipamentos eletroeletrônicos, consequentemente, um aumento no consumo de energia elétrica, tá? Também acarretando em quê? Alta geração de resíduos eletroeletrônicos, como explicado nas palestras anteriores. E qual que é o papel da instituição de ensino superior, né? Seria promover a gestão sustentável para a sociedade. Então, além dela ter esse papel de ser modelo, de realmente executar essas ações, ela deve servir de exemplo, assim, para conscientizar os cidadãos na hora que eles forem atuar no mercado de trabalho ou na sua vida pessoal. Bom, falando sobre a TI, né? Em 2015, havia uma previsão de crescimento de 5%, decorrente de tecnologias móveis, impressão 3D, interfaces neurais e segurança. Só um adendo, esse trabalho foi uma pesquisa realizada em 2016. Tá? Os investimentos em TI em 2018 superaram a previsão de crescimento de 4,11%, chegando a um total de 9,8% em 2018. A média mundial, a previsão era de 6,7%. A previsão para 2009 é superar essa marca de 9,8 para 10,5. Em consequência do quê? Venda de dispositivo móvel, celular, tablet, etc. Bom, em 2011, a gente tinha aqui os centros de dados, ou comumente conhecidos como data centers, consumiam em média 1,5 a 2% da eletricidade global, tendo uma taxa de crescimento de 12%. Ou seja, isso aqui está bem maior atualmente, de acordo com o Greenpeace, né? Na França, em 2007, e essa data é importante porque é quando começa a preocupação com os resíduos eletroeletrônicos na União Europeia, e isso se estendeu dos países da América Latina, justamente para poder favorecer essa troca, né? Em 2007, eram 16 quilos de resíduo per capita ao ano gerados na França. Somente 2 quilos desses resíduos eram reciclados. A gente viu na palestra anterior que realmente o cenário não mudou muito. Ele teve uma alta muito insípida, né? E de acordo com o relatório da ONU, que o pessoal desse ciclo acabou de mostrar, a gente tem que o Brasil é o maior gerador de resíduos eletroeletrônicos da América Latina, né? 1,5 milhões de toneladas. E o que significa TI Verde na instituição de ensino superior, né? O que a gente vê? Essas práticas de TI Verde, elas são incipientes, ou pelo menos não são divulgadas, e é o que a gente vai ver aqui. Nem todas essas práticas são realmente aplicadas. Algumas estão em fase de planejamento, e isso, embora essa pesquisa seja de 2016, isso continua sendo atual, porque eu realmente dei uma pesquisada para ver como estava a TI Verde nas instituições de ensino superior, até para atualizar.
E as demais ações que são consideradas, que as instituições divulgam como TI verde, elas na realidade já faziam parte do sistema de gestão ambiental da instituição de ensino superior. Então, a questão de pesquisa desse trabalho foi como a adoção do conjunto de práticas de TI verde auxilia na implantação da gestão socioambiental em instituição de ensino superior. O objetivo foi analisar esse conjunto de práticas associadas à TI verde, considerando o que motiva essa adoção e as barreiras associadas a ela, e como ela se integra à gestão socioambiental dentro de uma instituição de ensino. Então, vamos a alguns conceitos, né? Quando a gente fala em sustentabilidade e ecoeficiência. Bom, a ecoeficiência, ela se preocupa muito com o meio ambiente e com a diminuição do custo. O que diferencia algo ser ecoeficiente de algo que seja sustentável? Algo é sustentável quando ele gera valor para a sociedade. Então, ele tem que cumprir o tripé do triple bottom line, que é o valor social, ambiental e econômico. A gente tem dois conceitos, na realidade. A gente tem a própria TI verde. A TI verde ela é ligada ao conceito de ecoeficiência. Então, é o menor impacto ambiental, menor custo. E a TI sustentável é um conceito mais recente. Por que ele surgiu? Porque nota-se que a TI ela exerce atualmente alguma influência dentro da sociedade. Então, por isso, esse conceito de TI verde, ele está evoluindo para TI sustentável. O conceito de TI verde utilizado aqui foi da TI verde ambientalmente amigável, desde a fabricação até a aplicação de padrões ecologicamente corretos, que é o que a gente vai ver, guiada por 4 objetivos. Preservar o meio ambiente, reciclar e reaproveitar os recursos de TI, reduzir o desperdício e a poluição, e aplicação de padrões de inovação que utilizem recursos que não causem danos à saúde humana. Bom, a TI verde ela tem esses pilares. Conscientização e treinamento, aquisições sustentáveis e gestão de redução de resíduos de TI. Tá? Existem várias medidas relacionadas. Só para comparar, nem todas as medidas mais adotadas pelas IES são a conscientização sobre economia, as compras, né, porque toda instituição, pelo menos pública, é obrigada a seguir a lei de contratação sustentável, de acordo com uma instrução normativa. Então, ela tem que visar realmente a análise do ciclo de vida do produto, se o produto eletroeletrônico possui selos verdes e certificações ambientais. A gestão de resíduos, nem todas as instituições têm esse tratamento de geração de resíduos de eletroeletrônicos, né? Alguns têm centros de descarte, no caso a USP é a mais famosa, e geralmente são contratos com fornecedores que garantem a logística reversa, como a gente viu anteriormente. Bom, outro pilar da TI verde é a política de TI, né? Geralmente esses tópicos ficam nas políticas de gestão ambiental das IES. O Data Center Verde. O Data Center Verde ele é um conjunto de práticas de virtualização, consolidação, cloud computing. Cloud computing é muito interessante porque, na realidade, ele consegue utilizar o recurso de acordo com a necessidade. Então, às vezes, nessa arquitetura, os servidores eles acabam ficando em stand-by. Eles só são utilizados conforme demanda. Então, de repente, eu tenho um serviço que precisa de maior demanda, os recursos são utilizados naquele momento. Fora desse período, ele diminui e já reduz a quantidade de eletricidade e até de emissão de gás carbônico, né? Evita superaquecimento também. A gente tem sistemas de refrigeração eficientes, né? Visando a menor emissão de CO2. E atualização do parque computacional visando a eficiência energética. Essas são as principais práticas de data center verde. Porém, nas IES, o que a gente vê muito são somente as práticas de virtualização.
monitoração e controle, né? Algumas IAs possuem projetos e medidores remotos, mas somente para eficiência energética, porque tudo é voltado para o data center mesmo. E telecomunicação e impressão, que a prática relacionada a TI verde seria a administração de equipamentos de imagem, aí a gente fala de impressoras, fotocópias, teletrabalho, videoconferência, VoIP e sistemas de computação, né? Geralmente, o que as IAs têm são formulários de inscrição via web e salas de teleconferência, o que é mais comum. Pelo menos o que elas divulgam, né? Bom, basicamente são esses os pilares da TI verde considerados, né? Que são as aquisições sustentáveis, a tratamento da gestão de resíduos, o data center verde, as tecnologias de telecomunicação e impressão, as políticas de monitoração e as práticas de conscientização. Tá? Bom, como foi feita essa pesquisa, né? Ela é um estudo de caso único e holístico, né? Só tem uma unidade de análise, que no caso é a Unifesp. O caso é revelador por conta da facilidade de informação. Para conseguir realizar esse trabalho, precisei fazer 17 entrevistas em profundidade, englobando três principais áreas, né? O próprio departamento de TI, a gestão ambiental na época, e funcionários administrativos, mais propriamente no prédio da reitoria. Como pesquisa documental baseado também foi baseado em e-mails institucionais, manuais de procedimento, os planos de desenvolvimento institucional, o plano estratégico de TI da época, manuais da agenda ambiental, portarias, políticas e plano de logística sustentável da IS. Teve observação participante e, para poder fazer a análise disso tudo, foi realizada a análise de conteúdo utilizando o método de Bardhan. Então, foi utilizada a prática categorial ou temática. Então, esses assuntos foram separados em temas, conforme a gente vai ver adiante. Os documentos coletados, né, que foram os manuais da A3P, documentos de gestão, e-mails institucionais, quantidade de 44 coletados num período de 1 ano, leis e normas, manuais diversos, principalmente da TCU, sobre compras sustentáveis, portarias internas e recomendações. Tá. Os temas das entrevistas versaram sobre a aquisição sustentável, a eficiência energética do data center e dessas tecnologias de telecomunicação, a melhoria da eficiência administrativa e conscientização, gestão de resíduos e integração das ações de TI verde e gestão ambiental. Tá? A empresa realmente foi a Unifesp, né? Eu não pude utilizar o nome dela porque à época não tinha sido autorizado. E na época a Unifesp era uma das pioneiras no programa de mestrado em gestão ambiental. Só que o departamento de gestão ambiental foi criado muito depois, né? A estrutura de TI era fundamental para suportar os seus serviços corporativos, isso continua até hoje. E, na época, tinha uma certa crise administrativa de orçamento de recursos. Tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, quais foram as ações de TI verde na Unifesp? Basicamente, começaram com a aquisição sustentável. Então, no slide anterior, eu expliquei que a aquisição sustentável e o data center verde. Então, o que acontece aqui? Naquela época, a gente estava com um problema com o nosso data center. Tá? Muito por conta do bairro onde ele fica, que ele não é muito bem energeticamente, ele sofre com várias constantes quedas de energia, isso até hoje. Então, o que aconteceu naquela época? A gente precisou modernizar esse data center. Só que o nosso espaço geográfico ele era muito pequenininho, muito concentrado. Então, não era qualquer tipo de equipamento que a gente poderia ter lá. Inclusive, a gente tinha problema com o sistema de refrigeração, que não era adequado para esse data center. Tá? Lógico, não tinha outra alternativa senão fazer a aquisição sustentável, ou seja, a compra de equipamentos que, embora eles fossem um pouco mais caros,
eles realmente levam em conta o menor uso da eletricidade, a menor emissão de CO2 e o sistema de refrigeração um pouco mais inteligente. Por isso que eles foram o topo das ações de TI verde na universidade. Em seguida, veio as práticas de conscientização, que na época a TI estava adotando o modelo de ilhas de impressão, ainda bem fraquinho, bem incipiente. Então, nessa época, precisava-se ter uma prática de conscientização, ou pelo menos as pessoas que trabalhavam percebiam que realmente era o ponto crucial para que todo mundo aderisse a essa prática, a conscientização ambiental. O quarto conjunto de famílias encontradas foi a gestão de resíduos. Por quê? Por conta da preocupação ambiental, e também a gestão de resíduos ela tem a ver com as legislações. Porque o que acontece? O material que é adquirido de TI, na realidade, a gente, por sermos uma instituição federal pública, a gente segue um determinado regulamento da Secretaria de Logística de TI. Esse regulamento, ele pede que cada item seja classificado de acordo com o que ele pode ser, se ele pode ser doado, se ele pode ser reutilizado, ou se ele pode ser descartado. Realmente, ele não tem como ser reutilizado depois. A maioria dos nossos equipamentos, pelo menos à época, considerando o TI Central, não os campi, eles não tinham mais como ser reciclados, eles já eram considerados como inservíveis. Então, eles já eram encaminhados para o descarte. Tá? Por quê? Essa equipe que trabalha no laboratório, ela realmente, por conta, voltando à história da baixa orçamentária, por conta dessa baixa orçamentária, o que essa equipe de laboratório pudesse aproveitar, eles aproveitariam. Para quê? A gente conta mencionando mais TI Central. A gente conta com um hospital universitário e existem vários setores do hospital universitário que ainda não possuem pelo menos um micro para poder trabalhar. Então, houve essa necessidade na época. Bom, telecomunicações. Nessa época também começou a se implantarem as salas de videoconferência e a gente já tinha telefonia VoIP já consolidada à época. Então, já era... Quando eu entrei aqui, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, não eram todos os setores que possuíam um ramal de telefone. Quando entrou o VoIP, toda a mesa passou a ter um ramal de telefone a um custo muito baixo. Bom, a gente aparece como ação de TI verde, monitoração e controle. Na realidade, aqui aparece como nas citações do trabalho, mas por conta dessa ausência. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Nessa época começou também a prática de ilha de impressão, e também era uma preocupação à época, o consumo de papel e a política de TI verde. Bom, aqui são as questões associadas à adoção da TI verde na universidade, né? O que foi analisado nessa pesquisa? Os benefícios obtidos, o que motivou a TI verde, quais foram as barreiras, as deficiências, os facilitadores e se teve algum impacto positivo na imagem da TI. Bom, o que motivou a TI verde, os principais 5 itens foi a adequação a leis e normas, mas por conta das contratações e do descarte dos resíduos eletroeletrônicos. O custo ambiental, então, o que foi notado nessa pesquisa é que a TI realmente tinha uma preocupação com o meio ambiente, tá? Isso era inerente da TI Central. O custo financeiro, por conta da baixa de recursos, né? Volta a consciência ambiental e, de novo, a falta de recurso financeiro. Quais são as barreiras da TI verde, né? A gestão descentralizada. Por quê? Porque por ser a TI, como eu direi, pulverizada, cada campi tem a sua maneira de tratar isso. Então, isso acaba que a gente não fica sabendo se as demais unidades realmente fazem ou aplicam TI verde. A gente tem uma falta de conhecimento, e a falta de conhecimento é não só sobre as questões ambientais, mas também sobre o que seria TI verde.
A falta de recurso financeiro também entra, e uma falta de conscientização. E a barreira cultural, né? Acho que isso é basicamente para não só para TI verde, mas para qualquer ação sustentável. Como deficiência da TI verde, novamente falha de comunicação, porque não é padrão para todas as unidades, né? A gente tem uma fraca interação. A interdisciplinaridade aparece aqui, mas por conta do pensamento divergente. Então, como são várias áreas atuando sobre o mesmo tema, acaba que cada uma tem uma ideia diferente de como fazer, né? E, de novo, a inexistência da política de TI verde. Isso à época. O que facilitaria a TI verde? De novo, a consciência ambiental, porque na área de TI, ela, pelo menos à época, ela era alta. A interdisciplinaridade ela vem como segundo item de facilitador. Por quê? O primeiro, no slide anterior, eu falava do pensamento divergente, onde todo mundo discute e cada um tem uma forma de ver. Aqui a gente fala de pensamento convergente. É quando você tem várias áreas e elas todas convergem para tentar chegar no objetivo comum. Tá? O engajamento. E o que facilitou também foi justamente a legislação europeia, que forçou também a política nacional de resíduos sólidos que a gente tem hoje. Bom, a agenda ambiental na administração pública é basicamente o plano que as instituições federais têm para adotar um modelo de gestão sustentável. Né? Aqui eu já não falo mais de gestão ambiental, eu falo de sustentabilidade, porque já me baseando no tripé do menor custo ambiental, menor custo financeiro e também com a melhoria para a sociedade, né? E ela tem 5 pilares, né? Que são o uso racional dos recursos, a gestão adequada dos resíduos, qualidade de vida, a sensibilização e capacitação e as licitações sustentáveis. Bom, basicamente, as práticas de TI verde que a gente encontrou durante essas entrevistas e durante essa pesquisa, se alinham a pelo menos 5 eixos da A3P, basicamente nos temas de consumo de papel, no primeiro eixo, o consumo de energia e consumo de copos plásticos, porque na época tinha um projeto de compra de copos e distribuições, até com o logo da TI Verde, isso à época, né? A ideia da implementação da gestão de resíduos, né, de TI, por conta da legislação. Sensibilização e capacitação, porque na época a TI tinha setor específico para capacitação e talvez pudesse proporcionar ferramentas web para melhorar essa comunicação, né? A gente também entrava no eixo da qualidade de vida, por meio da aquisição de equipamentos com baixa taxa de ruído e ambiente de trabalho. E as licitações sustentáveis, que são obrigatórias para aquisição dos equipamentos de TI. Bom, o que é interessante nesse trabalho? Embora a TI Verde ela é muito conhecida mais por conta da legislação do que pelo que ela de fato é. E aqui, na realidade, ela começou bem antes da legislação obrigar a TI Verde. Então, à época, quando se começou a pensar no data center, já se pensou nesses equipamentos eficientemente energéticos, né? Essa legislação ainda não obrigava a utilização desses aparelhos. O conceito de TI verde não é homogêneo na própria TI, também eu diria que nem nas instituições de ensino como um todo, né? Não é só na TI. Então, não é todo mundo que entende que a sua prática é TI verde, como no caso do laboratório, que faz realmente o reuso dos equipamentos, eles não entendiam que eles colaboravam com TI verde. O principal motivo da adoção da TI verde na instituição foi a qualidade do produto, por conta do data center e dos equipamentos de VoIP. A aquisição sustentável foi base das ações de TI verde. Bom, como consequência, o VoIP reduziu drasticamente custos com telefonia. A videoconferência melhorou a eficiência do ensino à distância e promoveu o aumento ao ensino à distância e as defesas do curso de estricto sensu, e permitiu o aumento de vagas para os cursos EAD e a eficiência da pós-graduação estricto sensu.
que era a meta do PDI naquela época, de 2011 a 2015. Bom, é lógico que a TI Verde ela enfrenta alguns desafios. Um deles é o da baixa monitoração e da ausência de política de TI Verde. Isso é complicado, porque se você não tem a monitoração, você não tem como comprovar que realmente ela te traz um benefício. E a ausência da política de TI Verde também é um complicômetro, porque não homogeneiza o conceito de TI Verde na instituição nem as práticas. A TI Verde ela é considerada no plano de logística sustentável, pelo menos ela tem um tópico lá. As práticas de TI Verde, como a gente vê, elas se alinham à gestão ambiental, e eu posso dizer até indo um pouco além com a gestão socioambiental também. E aqui, na realidade, a gente vê essa evolução do conceito de TI Verde e TI sustentável, uma vez que as ações de TI Verde, elas têm realmente um potencial de atuar mais no eixo social da sustentabilidade, né? A gente vê essa evolução com o andar dos anos, né? Bom, as limitações da pesquisa, na realidade, ela só se ateve à TI Central, que aí considerando o Campo São Paulo e reitoria por geografia, né? É uma pena, porque seria interessante ver os demais campi também. Por ser um estudo de caso, não permite generalização, então só se aplica a Unifesp mesmo. Até a conclusão da pesquisa não tinha nada acerca do que facilitava a TI Verde em alguma empresa, porque esse tipo de coisa é meio que fechado. E aí, para estudo futuro, seria interessante ver como isso funciona num contexto multicaso com outras instituições de ensino também, e aplicar os modelos de TI sustentável na instituição de ensino, já vendo esse alinhamento com a 3P mesmo, como funcionaria. E basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida, questão a colocar? Claro. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar a Fernanda. Eu pude acompanhar um pouco, né, da pesquisa e achei muito interessante, porque é um tema tão pouco debatido nas universidades e acaba acumulando uma série de problemas, como nós vimos nas apresentações anteriores, né? Fernanda, uma coisa que eu achei interessante, eu gostaria de saber hoje, essa política de TI verde, qual seria a sua concepção, assim, como que ela poderia ser engendrada e articulada com os atores aqui da Unifesp? Obrigado. É como eu mencionei na pesquisa, né? A gente tem um potencial interdisciplinar muito, muito amplo que precisa ser explorado. Então, um tópico que eu acabei, acho que até coloquei na apresentação, mas acabei não prestando atenção, é o fato de que tanto na época da pesquisa, né? Até lembro da entrevista, né? Que eu fiz com você. O que eu pude notar foi o seguinte: a gestão ambiental, pelo menos à época, ela tinha como forte essa elaboração de políticas, coisa que a TI já não tem tão forte. A TI ela é muito mais executora do que realmente elaboradora de políticas. Então, eu acredito que para elaborar uma política de TI verde, não basta só a TI central e o setor de gestão ambiental central conversarem. Precisa haver um debate maior, incluindo também as TIs das demais unidades, principalmente para quê? Para entender as dificuldades que elas têm e como criar um plano que seja comum a todas as 7 unidades. Então, não é um trabalho tão simples e que precisa, pelo menos, começar com um planejamento ou começar um ciclo de debates acerca disso. Tá? É algo que leva muito tempo, dada a situação da pulverização da TI mesmo. Mais alguma dúvida? É isso. Obrigada.